Olá, meus queridos, que a gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu quero já iniciar este primeiro vídeo do ano de 2024. É o primeiro vídeo. Eu quero iniciar já desejando a você e a toda a sua família um feliz ano de 2024. Que a prosperidade, as prosperidades de Deus estejam sobre a sua casa. Saúde, paz, prosperidade, muito Cristo na sua vida, muito Deus na sua casa. Em nome do Senhor Jesus, que as mãos de Deus estejam sobre a sua família, sobre seus projetos. É o meu desejo, são os meus votos para você neste primeiro vídeo. Pastor, por que primeiro vídeo? Correria de final do ano, fizemos um vídeo aí às vésperas do Natal e eu resolvi dar um tempo, porque é sempre muito corrido, época de festa, de compras, de visitas, mas estamos aqui iniciando. Esse é o primeiro vídeo. E já no primeiro vídeo, você que nos acompanha, eu quero deixar bem claro, você que nos acompanha já sabe que eu sempre digo isso, os vídeos que nós fazemos aqui não tem o intuito de destruir a imagem de ninguém, de destruir o ministério, a vida de ninguém, pelo contrário, nós trazemos aqui as notícias e às vezes eu comento, às vezes eu dou a minha opinião, às vezes não, eu deixo só a notícia falar por si. E desta vez eu quero falar a respeito do pastor André Valadão e do pastor Rodrigo Silva. Ambos dispensam comentários. O pastor André Valadão é uma bênção. Como gosta de estar envolvido em polêmicas. Você que me acompanha aí no canal, graças a Deus nós temos pessoas que estão aí desde os primeiros vídeos conosco. Você sabe que o pastor André Valadão, irmãos, como gosta de uma polêmica, volta e meia está envolvido aí, né? Claro que não tenho nada contra ele, nem contra o ministério dele, que Deus o abençoe. Mas, diferente do seu pai, pastor Márcio Valadão, este que já é jubilado, né? Já não é mais o presidente da Igreja Batista da Lagoinha. O pastor André Valadão sempre está envolvido em alguma polêmica, sempre está envolvido em algum negócio. E desta vez ele mexeu com os brios do pastor Rodrigo Silva. Rodrigo Silva dispensa comentários, né? Eu sou um dos admiradores do ministério do pastor Rodrigo Silva, sou seguidor, o sigo em vários lugares e há anos, porque tem muito para nos ensinar. Ele é pastor, ele é teólogo, ele é arqueólogo, ele é filósofo bíblico, o camarada é uma potência nas mãos de Deus. E também é o quê? Adventista do sétimo dia. Lembrando que eu não estou aqui para falar mal da igreja adventista do sétimo dia, nem para falar mal da igreja batista da Lagoinha, mas sim para pontuar algumas coisas a respeito do que está acontecendo e também deixar um pouquinho aqui, só uma pitadinha bem mínima da minha opinião a respeito desse assunto, do que o André falou, do que o Rodrigo Silva falou. Gente, sendo bem simples e rápido, já nesse primeiro vídeo, não quero cansar os irmãos, porque a gente percebe que há pessoas que nem começam a assistir, já comentam, já criticam, você tá falando mal do pastor, mas não vai até o final do vídeo, fica até o final do vídeo. Você que não é inscrito no nosso canal, ó, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu joinha, tá bom? Deixe o seu like. Irmão, você não tem ideia de como é difícil manter um canal no YouTube, você não tem ideia. Você que está aí do outro lado, que só nos assiste, critica, ou fala bem, ou comenta, tudo mil maravilha, só colocar um vídeo na internet e falar, né, dar uma estudada na matéria um pouquinho, não é uma guerra. O YouTube, para liberar um canal para o crescimento, mas eu não entendo, é tanta frescura, vou dizer bem assim, é tanto pormenorzinho, se eu falar alguma coisinha aqui, derruba o vídeo, se eu falar alguma coisinha, já não monetizo o canal, entendeu? Então, gente, e se inscreva no canal, deixe seu like, comente, tá bom? Mesmo se for para comentar contra mim. Vamos lá, o pastor André Valadão, por esses dias, ele
teceu comentários dizendo, ao responder para uma internauta, né? Uma internauta fez uma pergunta ao pastor André Valadão e ele, ao responder, ele disse que a Igreja Adventista, que André Valadão disse que a Igreja Adventista é uma seita. E citou algumas frases, tá? Dizendo que a igreja, que a profetisa, melhor dizendo, Ellen White, essa daqui, ó, que é a profetisa, tá? Eu vou falar alguma coisa sobre isso aí, dos adventistas do sétimo dia. Ela havia dito que a Igreja Adventista, ela é a única igreja salvadora, é a única igreja verdadeira na face da terra. Atribuiu a Ellen White também dizendo que o Senhor Jesus Cristo, que ela havia dito que Jesus voltaria no ano de 1800, dia 22 de outubro, né, século XIX, 1800, no dia 22 de outubro do ano de 1842, depois refez as contas lá e Jesus iria voltar no ano de 1844, sendo que quando estudamos a história vamos saber que não foi Ellen White que falou isso, tá certo? A verdade é essa, tá? O pastor André Valadão comeu bola, tá? Eu acredito que ele pegou alguma matéria da internet aí e acabou errando. Sabemos, se você estudar a história dos adventistas, você vai saber que um grupo de crentes que não eram adventistas ainda, lembrando, eu não sou adventista, tá bom? Lembrando, tá certo? Tenho amigos que vêm aqui na minha casa, são adventistas, e nós debatemos, e cada um tem, tá bom? Não tenho nada contra os adventistas, mas não sou adventista. Lembrando que a história diz que um grupo de cristãos, tá? Liderados por um homem chamado Guilherme Miller, eu acredito que seja o nome dele, seja Guilherme Miller mesmo. Ele, através de uma conta, estudando o livro do profeta Daniel, ele, através daquela profecia de 70 semanas de manhã, fez umas contas e ele afirmou que Jesus voltaria no ano de 1842, no dia 22 de outubro. Quando ele percebeu que errou feio, ele refez as contas e disse que Jesus entraria no juízo investigativo, no Santo Templo, alguma coisa desta forma, e sim voltaria no ano de 1844, tá certo? Mais ou menos assim. Você que conhece mais do que eu, deixa aí um comentário aí que eu quero aprender com você. Só que o André Valadão atribuiu isso, essas falas, esses escritos a Ellen White, tá? E dizendo que os adventistas, que a Igreja Adventista é uma seita. Ele afirma isso é uma seita. Gente, o pastor Rodrigo Silva, ele é adventista, ele é arqueólogo, teólogo, pastor, é um homem super educado, é um homem super gentil. Eu acompanho o Rodrigo Silva, não é de hoje, eu não estou falando de alguém que eu não conheço. Eu acompanho o pastor Rodrigo Silva desde o tempo do programa Evidências, né, que ele era mais novinho, mais magrinho e tal. Eu ficava, sabe, eu aprendi muita coisa com ele. Nas minhas pregações eu já coloquei mensagens, já coloquei estudos e ensinamentos que eu aprendi com o Rodrigo Silva. Coisas, sabe, aqueles detalhes que você aprende isso aqui, vou pôr na mensagem aqui, vai ficar uma benção. O homem é uma benção. Só que agora ele ficou bravo, ficou chateado, e ele disse que o pastor André Valadão, o que ele disse, das suas palavras, ele usou de palavras belicosas, e que o André Valadão havia pego da internet essas informações, uma vez que Ellen White nunca disse isso, não foi Ellen White que disse isso. Rodrigo Silva ainda falou, olha só, hein, que depois que o André Valadão assumiu a presidência da Igreja Batista da Lagoinha, isto é verdade, tá? Se você buscar aí, você vai saber, buscar na internet, buscar informação, você vai saber que é verdade. Mais de 70 igrejas que eram filiadas à Igreja Batista da Lagoinha Global se desmembraram da Igreja Batista por não concordar com as atitudes do pastor André Valadão, tá certo? Então eles estão nesse impasse. Só que por esses dias agora, se não me engano ontem, o pastor André Valadão voltou a atacar, voltou a criticar a Igreja Adventista, reafirmando tudo o que disse, tá? E ainda dizendo que o pastor Rodrigo Silva pegou informações da internet,
pegou informações sem causa e tentou ainda tentou justificar dizendo que as igrejas, as mais de 70 igrejas que se desvincularam do seu ministério, já estavam para se desvincular desde quando seu pai, pastor Márcio Valadão, era o presidente da Igreja Batista da Lagoinha. Deixa eu dizer algo para você. Eu concordo em partes com o pastor André Valadão, em partes, tá? Em partes. Primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui, onde eu discordo, não foi Ellen White que falou essas frases, essas contas de que Jesus voltaria nesses anos. Não, não foi. Foi um grupo de crentes que nem eram adventistas ainda. Depois tornaram-se adventistas, tá? Depois você busca lá na história, tá bom? Tem um filme, irmãos, tem um filme que você coloca lá, filme da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele se aproxima muito, tá, dos fatos reais, você vai aprender muita coisa. Mas tem muito estudo aí que vai provar isso aí. Então, quer dizer, o André Valadão, ele foi infeliz nessa frase, realmente não foi Ellen White, tá? Mas a dona Ellen White, tá? Não estou desrespeitando a profetisa, quem sou eu? Não tenho essa autoridade para dizer que Deus não usava a vida dela, longe disso, tá? Mas a dona Ellen White, ela é sim, não estou dizendo que por todas as igrejas, mas ela é adorada na maioria das igrejas adventistas. Você sabia que existem várias igrejas com o nome Adventista? Adventista da Promessa, Adventista do Sétimo Dia e outras que eu não me recordo o nome, mas não é só uma, existem várias, tá? E em algumas, ou na maioria das vezes, durante o culto é aberta a Bíblia, a Palavra de Deus, mas também são abertos livros da profetisa Ellen White. Essa aqui eu já coloquei para vocês, vou colocar novamente, tá? Então, em algumas igrejas adventistas, ou em quase todas, ou para a maioria dos adventistas, Ellen White, ela é o segundo Deus, tá certo? É isso mesmo, eu tô pegando pesado, porque é verdade, eles têm a Ellen White como uma, sei lá, uma mulher que eu conheço, eu tenho uma amiga adventista que se eu falar da Ellen White, o camarada fica bravo. Eles têm ela como, vixe, uma mulher que misericórdia, falava direto com Deus. Tinha mais moral do que Moisés, né? Porque Moisés não falava com Deus face a face, mas ela fala, né? Por mais que Deus disse, né? A palavra de Deus diz que Deus falava com Moisés face a face, mas isso não é literal, isso aí é simplesmente alegórico, não é verdade? Porque quem foi que viu Deus e ficou vivo? Correto? Moisés viu Deus de costa, entre a fenda, tá certo? Então vamos lá. Ellen White, ela é a profetisa adorada pela igreja Misericórdia, oh Jesus, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isto é uma realidade. Agora, no tocante ao pastor, teólogo e arqueólogo, Dr. Rodrigo Silva. Eu admiro o doutor, mas assim, vamos colocar assim, quem é na fila do pão, vamos colocar assim, André Valadão, em comparação à sabedoria do pastor Rodrigo Silva? Não dá nem para comparar. Primeiro que o André Valadão, esse daqui, não tá com muita moral para estar falando mal de ninguém não, porque olha só o que ele fez com a igreja. Todas as igrejas batistas da Lagoinha agora são totalmente diferentes. Os pastores, eles têm que vir com a calça mais apertada, mostrando o tornozelo, com um blazerzinho por isso aí. Olha só, isso daí, quem me falou é a pessoa que frequenta a Batista da Lagoinha lá em Minas Gerais, na sede, tá? Tá certo? Eu tenho contato com um amigo meu lá e ele fala isso. Tem que mostrar o tornozelinho, tá? A calça mais apertadinha, blazerzinho, porque ele quer os pastores modernos, tá? A igreja tem que estar moderna. E ele ordenou que pintassem todas as igrejas de preto, todas. Esses dias eu passei de carro aqui próximo da minha casa, num lugar que não era uma igreja batista, a Lagoinha agora é. Toda pintada de preto, só o letreiro em branco. Então quer dizer, ele mexeu nas raízes da igreja Batista da Lagoinha, ele tem umas atitudes meio complicadas aí. Então eu acredito que não está com toda essa moral para estar falando mal da igreja adventista, não. Gente, eu acredito assim, olha, teologicamente sim, nós temos as nossas diferenças, discrepâncias, discordâncias, tá certo? Mas nós temos que respeitar a todos, tá certo? Independente da religião, irmão, se for de matriz
afro, né, matriz africana, se for, por mais que eu não concorde, porque eu também conheço, minha família foi de dentro dessa religião, mas eu tenho que respeitar as pessoas que estão lá. Independente da religião, o ser humano tem que ser respeitado. E o André Valadão falou, sabe, tem gente adventista aí que tá triste com ele. André, pede perdão pro pessoal aí, tá bom? E seja abençoado em nome de Jesus. Gente, Deus te abençoe. 15 minutos, irmãos. Olha, eu me lembro que quando eu comecei a pregar, eu pregava 10 minutos e não tinha mais Bíblia, não tinha mais assunto, não tinha nada. Olha aí, 15 minutos, irmãos. Se for para eu ficar falando aqui 2 horas, falando de Bíblia, trazendo uma mensagem bíblica, é muito fácil. São muitas informações e o tempo é muito curto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, comente, tá certo? Assista até o final, comente e até o próximo vídeo. E tem mais coisa para vir aí. Deus abençoe a todos.